Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o Buy and Hold, que é uma estratégia que eu utilizo, uma estratégia conhecida, utilizada por grandes investidores, tanto aqui no Brasil quanto investidores famosos nos Estados Unidos. Falar um pouquinho sobre ela, sobre como fazer, como utilizar e o que é essa estratégia do Buy and Hold. Então, pessoal, primeiramente sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Abreu, eu sou educador financeiro, eu falo aqui sobre finanças e investimentos, como montar uma boa carteira de investimentos com foco no longo prazo, em geração de renda passiva. Então não deixa de se inscrever aqui no canal, para você estar sempre acompanhando aqui o meu conteúdo, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Antes da gente falar sobre essa estratégia, vamos falar a diferenciação com as demais estratégias que existem e que são aplicadas no mercado financeiro, como o Day Trade, o Swing Trade e o Position Trade. Essas três primeiras estratégias são estratégias de especulação. O que é especulação? É você comprar um ativo por um preço, um ativo mais barato, e vender posteriormente mais caro. Isso é especular. Então o Day Trade é você fazer a sua operação dentro do mesmo dia, ou seja, comprar o ativo mais barato e vender ele mais caro dentro do mesmo dia. O Swing Trade é você fazer essa operação, comprar mais barato e vender mais caro dentro de dias ou semanas. Já o Position Trade é você fazer essa compra e venda de ativos semanas ou até meses. É importante ressaltar que esse tipo de operação, como o Day Trade, Swing Trade, são feitas com base em análise técnica e análise gráfica. Ou seja, o que realmente importa para você decidir o que você vai fazer é o gráfico. É a análise, e através de técnicas de análise desse gráfico você vai tentar prever o que vai acontecer com o preço daquele ativo e conseguir lucrar naquela operação. Lembrando, pessoal, que quanto menor o espaço de tempo dessa operação, maior o risco, que é muito mais difícil você prever o que vai acontecer no curto prazo. E o Buy and Hold, que é o objeto dessa aula nossa aqui, ele se difere em vários aspectos dessas outras estratégias. Primeiro, que essa operação não é baseada em análise técnica, e sim análise fundamentalista dos ativos, das empresas, dos fundos imobiliários. O que importa não é o gráfico, não é o preço, e sim o fundamento, os resultados daquelas empresas. E o foco do Buy and Hold é totalmente no longo prazo, e não no curto e médio prazo, como esses tipos de operações que eu falei aqui com vocês. Então o Buy and Hold é uma estratégia utilizada para o longo prazo, longuíssimo prazo. Na verdade não tem prazo determinado para o Buy and Hold, porque você está adquirindo, que você compra esses ativos não com o pensamento de vender, mas sim o pensamento de acúmulo, de acumular cada vez mais papéis, cada vez mais boas empresas, para cada vez mais multiplicar seu patrimônio e receber mais renda passiva. A tradução literal do termo Buy and Hold já é comprar, buy, e segurar, hold. Então você compra ativos, compra bons ativos com foco no longo prazo. E não comprar e já pensar em quando você vai vender, se vai ser no mesmo dia, se vai ser daqui semanas ou meses, como nas estratégias anteriores que eu mencionei. Então é uma estratégia que vai focar nos fundamentos dos ativos, fundamentos das empresas. O que importa é se ela apresenta bons resultados, se aquela empresa apresenta lucro, se ela tem uma dívida controlada, se ela é consistente nesses resultados. É isso que realmente importa. E não o gráfico, não quanto foi a rentabilidade do último mês, da última semana, do último ano. Isso não importa. O que importa são os resultados, o crescimento dos resultados dela ao longo do tempo. Então a ideia básica é você se tornar sócio dessas empresas. Quando você entra com o pensamento de sócio, você vai querer entrar, vai querer se tornar sócio, participar dos rendimentos de boas empresas e acumular cada vez mais ações daquela empresa para cada vez mais ela te gerar renda passiva. À medida que você vai acumulando mais ações, recebendo mais renda passiva, reinvestindo os dividendos, o que vai acontecer? O efeito dos juros compostos da multiplicação de patrimônio. Esse é o objetivo. E essa é considerada a estratégia mais segura para você atuar no mercado de ações, justamente pelo fato do tempo. Quanto maior o prazo, quanto maior o tempo, menor o risco. Volto aqui a trazer para vocês o gráfico feito, o estudo feito pelo Jeremy Siegel no seu livro Ações para o Longo Prazo, onde ele mostra essa rentabilidade, o efeito dos juros compostos nas ações no longo prazo. Ações de boas empresas, bons imóveis, os fundos imobiliários aqui no Brasil, os REITs lá nos Estados Unidos, são os melhores investimentos para multiplicação de patrimônio e geração de renda passiva, desde que seja levado para o longo prazo e que seja feito com esse objetivo do Buy and Hold. Essa é a estratégia utilizada pelos maiores investidores da história, como Warren Buffett, o Peter Lynch, Charlie Munger, Luiz Barsi aqui no Brasil.
Todos eles têm uma característica em comum: investem em empresas, em boas empresas, com o objetivo de ser sócio, em acumular patrimônio, em acumular ativos para que gere cada vez mais renda e que multiplique cada vez mais o seu patrimônio. Então o holder, ele tem o objetivo de acumular bons ativos, se tornar sócio de boas empresas. Ele não tem o pensamento em momento algum de vender aquele ativo, porque ele está investindo, ele está se tornando em sócio de bons negócios. Só que eventualmente vai acontecer que na sua caminhada como holder, você ter que se desfazer de algum ou outro ativo justamente por isso, porque como a gente se baseia nos fundamentos da empresa, se aquela empresa ao longo do tempo começar a perder fundamentos, perder critérios que você pré-estabeleceu, então você pode sim acabar se desfazendo, vendendo, mas quando você entra na empresa como sócio, você em momento algum está pensando em se desfazer. A ideia inicial é carregar aquele ativo por tempo indeterminado e, se possível, para sempre, para cada vez mais te gerar renda passiva e lá na frente, no futuro, você receber rendimentos suficientes para cobrir todas as suas despesas e aí sim atingir a liberdade financeira. E quais são os 10 fundamentos do buy and hold que eu separei aqui para vocês? Fundamento número 1, objetivo único do holder, de fazer o buy and hold, é você acumular bons ativos de boas empresas, fundos imobiliários, empresas aqui no Brasil, empresas nos Estados Unidos, stocks, REITs, ETFs, conseguir acumular cada vez mais para que você chegue lá na frente, como eu disse, conseguir se aposentar e atingir essa liberdade financeira. Fundamento número 2 e de muita importância, que todo holder tem que ter isso na mente, é que a bolsa de valores não vai te enriquecer. Ela sozinha não vai fazer esse trabalho. A bolsa de valores é um ótimo mecanismo para acelerar esse processo e te ajudar na multiplicação do seu patrimônio. O que vai te enriquecer é o seu trabalho. Trabalho, ativo de valor, mais tempo. Ou seja, o seu trabalho vai te possibilitar aportar cada vez mais. Quanto mais você ganha, mais você consegue aportar, mais você consegue investir. Aliado a isso, você investir em ativos de valor, saber escolher bons ativos e aliado a isso, você esperar, você aguardar o tempo fazer o seu trabalho, aguardar o longo prazo. Então é esse tripé que vai te enriquecer e não a bolsa de valores. Muita gente entra com essa ilusão de que investir, comprar ações, você vai ficar rico. Não. O foco tem que ser o seu trabalho, em gerar mais renda para você conseguir fazer um aporte cada vez maior ao longo do tempo, conseguir acumular cada vez mais ativos de valor e, consequentemente, gerar cada vez mais renda passiva. Fundamento número 3, o buy and hold exige constância e paciência. Constância é o quê? Investir todos os meses. Não é investir um mês, fica 3, 4 meses sem investir, deixa pra lá, não. Isso tem que ser como pagar a sua conta de luz todos os meses. Então, investir tem que ser uma obrigação financeira sua. É o boleto que você paga pro seu futuro, é o boleto da sua aposentadoria. Então a constância de investir todos os meses faz muita diferença lá na frente. Aliado com a paciência. Você não pode entrar na bolsa que já querendo multiplicar seu patrimônio, querendo ficar rico rápido. Isso não vai acontecer. Você precisa aguardar o processo de maturação e o efeito dos juros compostos, que é o juros sobre os juros, acontecer, o efeito bola de neve. Isso demora, isso não acontece de um dia para o outro. Pega os maiores investidores da história. Seu patrimônio só começou a multiplicar de maneira acentuada depois de anos e anos de bolsa de valores. Mas o que eles têm em comum? Tiveram paciência e investiram todos os meses ao longo do tempo. Quarto mandamento importantíssimo para o holder. O holder só busca investir em boas empresas que já apresentam resultados consolidados, ativos de valor. E como eu disse, quando você investe, quando você compra uma ação de empresa, você está se tornando sócio. A ideia é se tornar sócio de boas empresas. Ninguém quer se tornar sócio de um mau negócio que está dando prejuízo. O risco é altíssimo. Então procure investir em boas empresas. Boas empresas tendem a continuar boas. Empresas ruins tendem a continuar ruins. Então o holder, que é o foco em acumular bons ativos, então ele tem que focar em adquirir boas empresas, em bons negócios lucrativos, tendem a permanecer lucrativos ao longo do tempo. Quinto fundamento, o foco essencialmente no longo prazo. As oscilações de curto prazo não importam. O holder que não tem, o investidor que não tem essa mentalidade, que não tem essa consciência do longo prazo, na primeira queda que acontecer no mercado, e vai acontecer, sempre acontece, em todos os mercados, ele vai acabar vendendo. Ele tem que ter essa consciência e esse entendimento do longo prazo. Como vocês podem ver aqui nesse gráfico do Ibovespa, olha quantas quedas tivemos ao longo do tempo, quantos períodos de queda. Porém, no longo prazo, a direção é só uma, para cima. Então o investidor tem que ter a paciência
de aguardar períodos de queda e aproveitar esses momentos para investir mais em bons ativos, porque no longo prazo a tendência é só uma, para cima. E esse tem que ser o foco. E não se importar com o que está acontecendo no curto prazo nas bolsas de valores. Sexto fundamento, diversificação. Você precisa ter uma carteira de investimento, entender o conceito de carteira de investimento. Uma carteira de investimento não aloca em apenas uma classe de ativo, mas sim várias, fundos imobiliários, ETFs, ações no exterior, ações no Brasil, REITs, renda fixa. Isso é uma carteira, é uma composição de ativos que vai te trazer segurança ao longo do tempo. A partir do momento que você monta uma carteira de investimento, você está muito mais seguro. A partir do momento que você monta uma carteira de investimento, você precisa definir qual a porcentagem que você vai ter em cada classe, e mês a mês você vai rebalanceando, buscando se aproximar do objetivo que você estabeleceu para cada classe de ativos. Sétimo fundamento, não seguir o que está na moda, a ação da moda, o fundo imobiliário da moda, ou seja, não seguir a manada. Ao longo da sua jornada como investidor, você vai ver várias vezes, em certos momentos, empresas que muitas vezes nem apresentam bons resultados, mas que a expectativa é tão alta, tem muita gente falando que a ação acaba disparando. Porque a manada corre para esse tipo de ativo justamente por ele estar na moda. E não é nisso que o holder tem que se basear, mas sim nos fundamentos daquela empresa. Se ela apresenta bons resultados, se é uma empresa que já apresentou uma constância, uma segurança nos seus resultados, então você não vai investir nela porque ela está na moda, e sim porque ela tem fundamentos que você pré-determinou e que passam nos seus critérios para investir. Então tomem cuidado com a manada, fujam dela. Oitavo fundamento do buy and hold. Você vai fazer o mínimo de operações possíveis. O hold ele se movimenta o mínimo possível. Não fica comprando e vendendo ativos. Isso é péssimo para o longo prazo. Péssimo para a multiplicação de patrimônio. O objetivo aqui é a gente acumular e não comprar e na primeira queda vender. É justamente o contrário. Se você acredita naquela empresa, ela apresentou bons resultados e o preço dela caiu, você tem que comprar mais. É justamente o contrário. Como eu citei anteriormente, o day trade, o swing trade, esse tipo de método que é ficar comprando e vendendo ativos. Você já faz isso com essa consciência. O holder não fica fazendo esse tanto de operação. Ele vai abrir ali 1 a 2 vezes ao mês a sua corretora, fazer o seu aporte, acabou. Foco no seu trabalho em gerar mais renda e não ficar fazendo operações. Então, o holder não faz operações constantes. Ele abre ali a sua corretora, faz o seu aporte mensal, fecha. Nono fundamento, reinvestir os dividendos, principalmente quando você está na fase de acúmulo e multiplicação de patrimônio. É fundamental você reinvestir tudo que você recebe. Porque lembra quando eu falei com vocês nos mandamentos anteriores, que o que vai te enriquecer é o aporte, valor, mais tempo. Ou seja, quanto mais você trabalhar, você gerar mais renda, você vai conseguir aumentar o seu aporte ao longo do tempo. E os dividendos também vão conseguir acrescentar ali o seu aporte mensal, vão aumentar o volume do seu aporte mensal. Quanto mais você conseguir investir mensalmente, mais rápido você vai atingir a liberdade financeira. E os dividendos, à medida que eles vão crescendo, mais você vai conseguir aportar mensalmente. Então a ideia é você usar os seus dividendos justamente para ir rebalanceando sua carteira e potencializar o efeito bola de neve, o efeito dos juros compostos. E por último, e não menos importante, é o 10º fundamento, que é não se guiar pela emoção. Controle suas emoções. No momento de euforia do mercado, que está tudo subindo, você tem que se controlar para não ir na emoção e fugir da sua estratégia e sair comprando enlouquecidamente. Da mesma maneira, no momento de depressão, de desespero, que tá todo mundo vendendo, tá todo mundo desesperado, você sai vendendo também. O holder não faz isso. Ele mantém a sua estratégia de investir, aportar ali todos os meses, independente se o mercado tá disparado, se o mercado tá de lado, se o mercado tá em queda, você vai investir todos os meses. Você não vai entrar na euforia do mercado e nem no desespero do mercado. Você precisa ter o controle emocional. Então, pessoal, dito quais são os 10 fundamentos do buy and hold, você já tem ideia do que seja agora. Vou falar para vocês quais são os primeiros passos para você começar a utilizar o buy and hold. O primeiro deles nada mais é do que abrir uma conta numa corretora de valores. Para você investir em boas empresas, se tornar sócio de boas empresas, você tem que abrir uma conta em uma corretora para você, através dela, adquirir esse tipo de ativo. Temos tantas boas aí no mercado, como a Nuinvest, Clear, Rico, Banco Inter. Escolha uma de sua preferência que você melhor se identificar e comece a pesquisar e a conhecer sobre os tickers das ações, os códigos, aqueles códigos das empresas que a gente vê lá na Bolsa de Valores. E a partir daí você vai para o segundo passo, que é começar a analisar essas empresas.
antes, obviamente, de investir. O holder, como eu disse, ele utiliza da análise fundamentalista. Ele só investe em boas empresas, empresas lucrativas. Comece a pesquisar sobre como analisar boas empresas. Entre no site de relação com o investidor da empresa e comece a ler os balanços para você começar a se familiarizar com aqueles termos. Você entender como aquela empresa ganha dinheiro, quais foram os últimos resultados. No começo pode até parecer complicado, mas à medida que você vai pegando esse costume de analisar, ler um relatório, por exemplo, isso com o tempo vai ficando tranquilo para você. O terceiro passo é você definir a porcentagem que você vai ter em cada classe de ativo. Isso faz parte da estratégia do buy and hold. Definir a sua macro alocação de ativos. Por exemplo, 25% em ações, 25% em fundos imobiliários, 25% na renda fixa, 25% no exterior. A partir daí, dessa macro alocação, definição dessa carteira meta, você vai começar a montar a sua carteira de investimentos. Então é isso, meus amigos, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, de deixar também aquele like que ajuda bastante. E até o próximo vídeo. Valeu!